Quando o Nintendo Switch foi anunciado, eu não estava muito empolgado, porque o Nintendo Wii foi interessante, era legal para jogar em festinha, mas ele não era o console principal de ninguém, eu acho. Eu não sei se isso vai ser revisitado daqui a alguns anos, se a galera que cresceu com o Nintendo Wii, que eu acredito foi até bastante popular no Brasil, porque era bem acessível, além do fato de que você podia piratear jogos nele com um pouco mais de facilidade, o que geralmente tende a ser um dos motivos pelo qual um console seria muito popular entre brasileiros, né? Então não sei se daqui a alguns anos o pessoal vai tentar recuperar as memórias do Nintendo Wii da mesma forma como eu recupero as minhas memórias, por exemplo, do Super Nintendo. Mas o Wii foi sucedido pelo Wii U, que foi uma confusão e eu também não tive muito interesse. Então quando o Switch foi anunciado, apesar dele ser uma espécie de aprimoração do conceito por trás do Wii U, que era um console de mesa, mas que também tem um componente portátil que você pode jogar em qualquer lugar da casa, sem depender necessariamente da TV. Aquilo foi a primeira tentativa daquele conceito. O Switch realmente realizou aquela visão, mas ainda assim eu estava um pouco cético em relação ao Switch. Quem volta aos meus vídeos antigos e vê a minha opinião sobre o console vê que eu não estava muito empolgado, é até um pouco estranho. Você vê os meus primeiros vídeos sobre o Switch e visivelmente eu não estava nem um pouco interessado e hoje é o meu console favorito. Outro motivo que tornava um pouco difícil que eu me interessasse tanto no Nintendo Switch era o fato de que o principal jogo, era um que era muito aguardado por todo mundo, não era exatamente exclusivo para o Switch, para começo de conversa, e é uma franquia que eu pessoalmente nunca me interessei muito, que é Legend of Zelda, e eu sei que os caras vão cortar a grama justo agora, na hora da live, na hora da gravação do vídeo, é complicado, mano. Como eu estava dizendo, eu nunca fui muito fã de Zelda. O único jogo da série Legend of Zelda que eu tenho alguma familiaridade é o A Link to the Past, que saiu no mesmo ano de lançamento do Super Nintendo, e em menor escala, Ocarina of Time, porque eu joguei bastante na casa de amigos e, na verdade, eu mais assisti eles jogando do que eu mesmo joguei. Mas você fica bastante familiarizado com o jogo quando você vê uma pessoa jogando frequentemente. Os locais, os sons, a temática, tudo fixa bastante na cabeça, mesmo que você não estava diretamente jogando. Então, nunca fui fã da série e não era um jogo exclusivo do Switch na minha cabeça. O Breath of the Wild, ele era um jogo de Wii U, que eles empurraram para sair junto com o Switch porque não tinha jogo pro Switch, como todo console, assim que ele é lançado, ele tipicamente não tem muitos jogos, né? Então, era um sistema que eu não estava botando muita fé, com um jogo de lançamento que nem exclusivo era um jogo da geração anterior, que eles só empurraram para frente, de uma franquia que eu não sou grande fã. Então, eu pensei, tô de boa sem esse Breath of the Wild. E naqueles primeiros meses que eu tive o meu Nintendo Switch, eu tinha que ficar garimpando o jogo aleatório na eShop, porque não tinha Mario, que eu queria, o Mario Odyssey, que foi o que realmente me motivou a finalmente, né, me convenceu a comprar o Nintendo Switch. Mas eram vários joguinhos indie que eu achava na eShop, eu ficava jogando essas coisas. E Mario Kart, que eu joguei tanto nesses primeiros meses, que eu podia vender meu Mario Kart e não senti falta de maneira nenhuma. Eu não tenho a menor vontade de jogar mais Mario Kart, de tanto que eu joguei naqueles meses iniciais em que não tinham outros jogos, né? Só que aí o pessoal ficava pressionando tanto, cara, Breath of the Wild nem é um jogo típico de Zelda, ele é muito diferente, ele é mais mundo aberto, e eu não entendi muito bem inicialmente o que aquilo queria dizer, porque eu tinha relativa inexperiência, né, com Zelda. A meu ver, Zelda sempre foi bastante mundo aberto, né, dentro daquela dinâmica de RPG de ação, pelo menos, né? Então eu não entendia muito bem o que eles queriam dizer com isso. Eu acabei comprando o Breath of the Wild porque era tanta gente falando que é o jogo que você não pode perder pro Nintendo Switch, que eu pensei, mano, não posso ficar de fora. Comprei o jogo, joguei um pouquinho, até bastante, considerando meus padrões, né? Eu joguei por umas 15 ou 20 horas. O sistema do Nintendo Switch que contabiliza a hora de jogo, ele só aumenta em incrementos de 5 horas, desculpa. Então ele vai de 10 para 15, para 20, para 25, então você não tem como saber exatamente quanto tempo você jogou, mas era por essa faixa aí, entre 15 e 20. E aí eu entendi muito bem por que o jogo era tão celebrado. O gráfico é lindíssimo, considerando o console, que é um hardware um pouco mais defasado, né? Então, o que o time fez com a direção de arte para aproveitar, para espremer todo o potencial daquele hardware que é basicamente um tablet, é realmente uma masterclass de como aproveitar os recursos do console. É claro que a Nintendo não é única nisso.
outras empresas conseguem fazer coisas magníficas com o hardware, né? Como a Naughty Dog, a Rockstar, são assim, hors concurso, que eu acho que é o termo chique, das empresas que realmente se destacam nisso. Mas eles estão trabalhando com PS4, com Xbox One, né? A Nintendo espreme um gráfico lindíssimo e fluido, ali cravado do frame rate e tal, um aparelho que é basicamente um tablet, né? Não é muito distante de um celular atual, né? Porque o Nintendo Switch saiu em 2017, um celular que você compra hoje tem um hardware equivalente, se não superior ao do Nintendo Switch, que é parte do motivo pelo qual tanta gente quer um Switch Pro, para que bata um pouco mais de frente com a Next Gen, que já não é mais Next porque já existe, que é o novo Xbox, o novo PS5. Enfim, eu tava um pouco entediado com a minha biblioteca do Switch, não tem nada saindo que me empolga pra caramba, e aí eu decidi revisitar os jogos que eu já tenho, que eu joguei relativamente pouco. Eu joguei bastante Stardew Valley no meu Switch, é o jogo mais jogado. Eu joguei muito Hotline Miami, que era um jogo que eu já tinha jogado no PC. Eu joguei muito Inside, Limbo, esses jogos de PC, Little Nightmares, que eu não precisava estar jogando no Switch, eu podia estar jogando no computador. E por causa da pandemia, removeu-se o apelo da portabilidade do Switch, porque eu não tô saindo pra lugar nenhum, né? Então, eu pensei assim, cara, se for pra ficar jogando os joguinhos que eu posso jogar no meu computador, meio que é desperdiçado, né? Eu devia estar jogando os jogos do Nintendo Switch, que eu só posso jogar no Nintendo Switch. E aí, pensando nisso, qual o jogo principal do Nintendo Switch, né? O jogo que eu só posso jogar no Nintendo Switch, que eu tenho na minha biblioteca, é Breath of the Wild. Então eu decidi mergulhar novamente nesse mundo. E como é o caso com todo RPG, mesmo um action RPG, que é um RPG mais casual, digamos assim, como é o caso de Breath of the Wild, não que o jogo seja casual, mas que o elemento de RPG não é aquele RPG raizão, entendeu? Ele é um pouco mais casual, você pode fazer as coisas na ordem que você quiser, não tem aquela coisa de esqueci o que eu tinha que fazer, porque você pode ir fazendo tudo na ordem que você desejar. E é nesse momento em que o jogo se destaca de outros títulos, tanto na série a Legend of Zelda, quanto em outros jogos de outras franquias, mas que também seguem essa mesma temática, que você pode fazer tudo exatamente na ordem que você quiser. Inclusive você pode, se você quiser, começar o jogo e já ir direto no último chefão. É óbvio que você vai morrer muito rápido, mas você pode. Em teoria tem vídeo de gente fazendo isso no YouTube e tudo mais, que é uma coisa que pouquíssimos jogos permitem que você faça isso. E eu tô assim maravilhado com a imensa variedade de ambientes naquele jogo. Você está em montanhas cobertas de neve, de repente está num deserto agora onde o Link tá com calor e tal. Você tem que trocar para roupas que sejam mais apropriadas para aquele clima, que é um elemento do jogo que eu não gosto tanto. Eu acho meio chato ter que ficar voltando lá na vilazinha onde eu compro essas coisas. Eu imagino que deve ter outros lugares no jogo que você pode também fazer isso. Mas eu acho um saco ficar indo e voltando, mesmo usando o método de teleporte entre os templos, né, os shrines, que são basicamente as dungeons desse jogo, que é uma coisa que eu fui descobrir recentemente. No meu primeiro playthrough de Legend of Zelda, né, que eu tinha lá minhas 20 horas, eu não lembro de ter usado esse modo de ficar teleportando de um lado pro outro. À medida que você vai expandindo, porque eu explorei relativamente pouco, à medida que você vai expandindo o que você explora do mapa, se torna necessário usar esse teleporte. Eu tenho adorado o jogo. Eu gostei bastante dessa temática do herói, que todo mundo sabe que ele fez coisas assim épicas, mas ele mesmo não lembra. Ele adormeceu por muitos anos, ele acordou, acho que 100 anos depois do que é da última batalha que ele se envolveu, que ele não se lembra muito bem. E aí, aquela coisa da lenda dele, a lenda o precede, ele chega no local e as pessoas já sabem quem ele é e ele não entende muito bem o que está acontecendo. Eu acho muito fascinante essa temática. O aspecto de solidão que você sente quando você está explorando aquele mundo vasto do jogo me lembrou muito Shadow of the Colossus, assim como as bestas divinas, que são basicamente os chefes do jogo, também lembraram bastante o combate com seres tão grandes que o próprio corpo dele faz parte da geometria, da geografia, da arquitetura do local onde você está. Shadow of the Colossus, a propósito, é um dos meus jogos favoritos da vida inteira. Eu tento zerar esse jogo uma vez por ano, porque eu realmente amo. Eu comprei esse jogo 3 vezes. Eu comprei esse jogo no PS2, no PS3 e no PS4, que é a versão definitiva. Então, eu tenho gostado muito disso, a variedade de ambientes em que você está, a forma que você chegar num ponto, existe todo um mini puzzle de como você chega lá, baseando-se no ponto em que você está. Se você pode usar o glider, que é meio que um paraquedas para chegar num ponto mais baixo, se você tem grip bastante, você tem aquela estamina para poder se pendurar nas montanhas, escalar até uma certa altura, você tem que ir manejando mais ou menos como chegar num ponto. Isso também me lembra muito Shadow of the Colossus, em que chegar no local onde os Colossos estão é um puzzle por si só.
Uma coisa que eu não gostei, na verdade duas que eu não gostei nesse jogo, e que eu ouvi as justificativas pelo menos para uma delas e eu não compro isso. Uma é o fato de que as armas quebram muito facilmente. E eu vi as pessoas dizendo que esse motivo é para que você não fique usando sempre a mesma arma eternamente, para que você fique mesclando outras armas e outros estilos de jogo e tal. Eu entendo isso na teoria, mas as armas quebram tão rápido que é só frustrante para mim. Para mim, não faz sentido para mim o aventureiro estar carregando 40 escudos, porque eles quebram tão rápido. Eu me perguntaria qual o propósito desse escudo se ele é tão frágil. O Breath of the Wild, como muitos jogos contemporâneos, tem um elemento de crafting, que é misturar elementos, tem esse negócio que eu peguei ali, tem um negócio ali, mistura as coisas, e eu criei um novo item que vai me dar uma nova habilidade, ou vai atingir um poder específico lá e tal. O meu jogo de crafting que eu joguei por mais tempo, não é o Minecraft, que é o de todo mundo eu acho, foi Stardew Valley, que eu já mencionei aqui, porque tem o crafting de você colher os produtos e cozinhar para vender mais caro e construir coisas e tal. É o jogo que eu tenho mais familiaridade com o crafting, é o único jogo que eu tive mais paciência. Um outro jogo que eu adoro, mas eu joguei relativamente pouco, e que tem no Switch, eu vou acabar pegando pro Switch, que é Subnautica, que é um jogo de sobrevivência, que também tem essa coisa de crafting e tal. Tipicamente, eu não tenho muita paciência para jogo de crafting. A menos que eu goste muito da temática, então no caso de Subnautica, que é ficção científica, exploração espacial, embora seja num planeta, não exatamente no espaço, eu me amarro nisso, né? A ideia de um astronauta tendo que sobreviver num planeta onde ele caiu, eu adoro isso, então eu gosto muito do jogo. E no caso de Stardew Valley, é porque eu acho ele muito relaxante. O crafting de Breath of the Wild, ele é mais simplificado, ele basicamente se baseia em culinária. Você vai catando coisas nos locais e você chega numa panela, acende o fogo. É um método muito não intuitivo de acender o fogo. Tem muitas coisas não intuitivas nesse jogo. É uma coisa que eu acho que o game design... Eu não sei se é porque eles vacilaram ou porque eles queriam que fosse intencionalmente um pouco mais difícil para que você tenha aquele prazer da descoberta. Talvez seja isso, eu não sei. Mas aí você mistura elementos de comida e aí você prepara refeições que têm efeitos diferentes, que te permitem, por exemplo, resistir mais os efeitos de clima muito árido ou um clima muito frio e tal. Então é um crafting mais light, digamos assim, que é fácil de você evitar, você não precisa fazer isso para progredir no jogo, que é uma coisa que, por exemplo, um Minecraft, um Subnautica ou um Stardew Valley, são jogos de crafting, você precisa fazer isso, enquanto no Zelda é bem mais opcional. Você pode, em teoria, jogar o jogo inteiro sem cozinhar, sem aprender as receitas, só apenas vai ser bem mais difícil. Então tem isso que eu não gostei e a falta de variedade nos inimigos que você encontra. Todos os inimigos parecem ser... Tem umas gosmas, tem um lagarto que é uma espécie de soldado inimigo. É basicamente isso. Tipo, os personagens, os inimigos que você encontra no jogo, eles são muito parecidos. Tem os esqueletinhos que lutam com você. Então eu achei meio monótono serem tão parecidos. Eu achei que num jogo com tanta variedade, tantas roupas diferentes, e comidas diferentes, e ambientes diferentes, e desafios diferentes nos shrines, né, que são os dungeons do jogo, num jogo com tanta variedade, eu achei esquisito os inimigos serem tão repetitivos. Eu queria que fosse algo mais como Castlevania, que você jogou o jogo por 40 horas. Você chega numa parte diferente do castelo, agora tem inimigos que você nunca viu antes. E, na minha opinião, faltou um pouco disso. Mas, tendo dito isso, Breath of the Wild é realmente um jogo que justifica a compra do Switch, é um jogaço, vale a pena pra caramba, e até eu que não sou fã da série, tô apaixonado, eu tô com mais ou menos 50 horas, eu acho, essa todo o campeonato, não parece muito, porque o jogo é tão gigante que 50 horas você não fez nada, mas pra mim, jogar 50 horas no jogo é muita coisa, então se você não jogou Breath of the Wild, eu recomendo pra caramba. Se você tem um Switch e não tem Breath of the Wild, se você era como eu, era cético em relação ao jogo, dê uma chance, porque ele realmente convence até quem não gostava desse gênero. Mas enfim, o que você acha? Coloca aí nos comentários. Deve ter alguém que odeia Breath of the Wild, tem gente pra todo gosto nesse planeta. Eu estou gravando esse vídeo diretamente no Twitch, sendo acompanhado pelos brothers que curtem o meu conteúdo. Se você gosta desses vídeos, você gostaria de vê-los sendo gravados ao vivo, ver os erros de gravação, coisa que não vem aqui pro... Tira o chroma aqui, só pra gente ter noção de como é que é a realidade aqui, ó. Paulo, vai. Tá vendo? Ó, isso, eu tô aqui, na verdade. Tá vendo? Quem vê isso aqui é a galera que tá lá no Twitch, que tá acompanhando em tempo real lá. No chat temos aqui o Jorge Goulart, o Zorak182, o Pancada, Gabriel Zix, o Black Duck, Tutu de Feijão 98. Então, tem toda a galera que tá acompanhando, eles estão vendo, eles veem isso aqui antes de sair no canal. E eles veem os erros de gravação que você não vê. Então, se você gostaria de acompanhar isso, o link pro meu Twitch tá na descrição. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Se inscreve, clica no sininho, todas aquelas coisas que eu tenho que falar, porque senão vocês não fazem. Tem que fazer o chamado Call to Action. Clica nas coisas aí, deixa um comentário para ajudar o algoritmo a entender que você ainda gosta do meu canal. E é isso, eu vou ficando por aqui e até a próxima.